Mateus, vocês podem pegar sua Bíblia, Mateus 23, de 10 a 12, por favor. Mateus 23, 10 a 12. Amém? Mateus 23, capítulo 23, versículo 10 diz o seguinte: Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? O que quer dizer isso, meu irmão? O fato do servo, do diácono, do servente, do obreiro para a obra de Deus, ele não deve se exaltar, ele não deve se colocar acima daquele que é o mais alto, que é Jesus. Por quê? Como diz a palavra, o maior dentre vós será vosso servo. Jesus é aquele que nos serve quando necessitamos, quando pedimos, quando buscamos, nós recebemos. Quando verdadeiramente buscamos a presença do Deus Todo-Poderoso e Altíssimo, através de Jesus, através do joelho dobrado, através da oração, Jesus, que é o intercessor, concede a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Né? Então, o nosso papel perante a igreja é sermos dedicados, é sermos humildes, termos e estarmos sempre prontos para que possamos, perante a obra de Deus, estarmos buscando arrebanhar esse público imenso que existe aí no mundo necessitando dessa graça. E na Bíblia corre as passagens onde Paulo também trabalha com a mesma palavra, né, para descrever os evangelistas, os pregadores, os discípulos. Lá em Pedro, no capítulo 4, versículo 10, não precisa pegar só como referência: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, ele descreve aqui nesse texto que nós, cada um daqueles que são escolhidos para serem capacitados como servos de Deus, cada um tem um dom ministerial, cada um tem um dom debaixo da potestade divina. Tem uns que têm o dom, como a irmã disse hoje aqui, às vezes aquele que está lá cuidando da porta, o dom dele pode ser o maior dom. Aquele que varre a igreja pode ser o maior dom. Então, numa visão espiritual, não existe maior ou menor dom. Para cada um existe um dom. Para cada um Deus capacita para algo dentro da tua obra. Para cada um Deus tem o chamado e o serviço certo. Então, com certeza, quando fomos chamados, isso aconteceu comigo e com vocês eu tenho certeza que não foi diferente. Eu tenho certeza que muitas vezes, quando foram chamados, vocês recusaram na primeira vez. Com toda sinceridade, quem for chamado uma primeira vez e recusou, levanta a mão. Sinceridade, gente. Todo mundo chamou, Deus chamou e vocês foram na primeira? Foi? Glória a Deus. Eu fui chamado várias vezes e não fui. A irmã ali levantou a mão, ela foi chamada mais de uma vez, irmã? Você foi chamada mais de uma vez e não respondeu ao chamado de Deus? Amém. Se tiver algum que ficou com vergonha de levantar a mão, não é vergonha. Isso é testemunho. O meu irmão ali,
E ele já comentou comigo uma vez que ele foi chamado também umas vezes e não foi. Por que a gente não vai? Às vezes a gente fica com medo, com receio. Será que eu vou dar conta? Será que isso é uma responsabilidade muito grande? Será que eu consigo? Deus capacita. Deus capacita. Se Deus escolheu entre esses 7 bilhões, é porque eu sou o servo que Deus quer. Se Deus escolheu você, meu irmão, minha irmã, é porque você é o servo, você é a serva que Deus quer na obra. E que Deus abençoe. E prosseguindo ainda aqui para a gente fechar, a palavra diácono, ela é empregada num sentido específico lá em Timóteo, no capítulo 3, onde Paulo ele relata as qualificações de alguns servos especiais escolhidos na igreja. Por que servos especiais escolhidos na igreja? Na história do diaconato, lá em Israel, há muitos anos atrás, quando a igreja começou a acontecer, a igreja começou a crescer, precisava-se de alguém para administrar a igreja. E quem administrava a igreja? Eram os pastores? Não, o pastor ele foi constituído na igreja, o bispo, para ele poder pregar a palavra. O papel de administrar a igreja, de cuidar dos bens patrimoniais, de cuidar da manutenção da igreja, de cuidar da área administrativa, da área financeira da igreja, essa foi constituída aos diáconos, que é o nosso caso, né? Quem está com sono aí, dá glória a Deus. Tem um aqui, ó, o Jorginho, para quem não conhece, levanta a mão, Jorginho. Jorginho é o nosso dorminhoco preferido, viu, gente? Então, gente, é claro que, falando sobre servo no sentido geral, todos nós, todos os cristãos, nós somos esse grupo limitado, nós somos esse grupo escolhido especial para a igreja, tá? Então vamos pegar a nossa Bíblia aí no capítulo 3, lá em Timóteo, capítulo 3. Amém? Timóteo, capítulo 3. Amém?